Fala pessoal, bom, mais uma treta na esquerda aconteceu essa semana entre o Kiko Nogueira do DCM e alguns parceiros aí do DCM contra o Jones Manuel, né? É uma treta dentro do campo progressista. E aí o pessoal se pergunta, poxa, por que o campo progressista e a esquerda tretam tanto entre si, né? E eu quero fazer esse vídeo falando sobre isso, por que a esquerda é toda segmentada e por que ela vive tretando uma com as outras, né? Ao invés de tretar com a extrema direita, não, a esquerda sempre rola umas tretas dentro do campo progressista, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu quero focar mais nessa treta do Jones Manuel, ou melhor, do Kiko Nogueira, né, e o Jones Manuel. O Jones Manuel, todo mundo, eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Ele vem falando do pacote, criticando o pacote do Haddad, do corte de gastos, do corte ao BPC, né, dos benefícios aí, dos pobres, dos deficientes, dos idosos, né? As privatizações, né, dos PPPs, financiado pelo BNDES, etc. E aí o Kiko Nogueira, né, do DCM, começou a criticar o Jones. Eu vi, pessoal, 3 lives do DCM e vi 3 vídeos do Jones Manuel. Um refutando o outro, certo? Essa treta, na verdade, sobre o pacote de corte de gastos, se o governo do Lula é neoliberal ou não, isso começou lá atrás com César Callejon, né? E aí, bom, enfim, eu acho que essa treta deveria acontecer. Essa treta não, perdão, esse debate entre o Jones Manuel e o César Callejon deveria acontecer, mas não aconteceu. Para a gente botar as cartas na mesa, sabe? Então, Kiko Nogueira começou a criticar o que o Jones vem falando no canal dele. E aí o Jones não aceitou as críticas. Eu vi 3 vídeos do DCM, cada um com 3 horas de duração. Teve um vídeo que o Kiko Nogueira estava mais respeitoso ao Jones Manuel e outro vídeo do DCM do Kiko Nogueira atacando de forma sistemática, né, com falácia ad hominem, tá, o Jones Manuel, ataques pessoais ao Jones Manuel. Isso não tem como negar, tá? Não estou falando quem tem razão e quem não tem, quem está falando a verdade, quem está mentindo. Não é isso a questão. A questão é que sim, rolou ataques pessoais. Eu vi o vídeo do Jones Manuel mostrando os ataques. Foram mais de 60, 70 ataques ao Jones Manuel, pelo fato dele estar falando que o governo do Lula é neoliberal, os cortes dos gastos, BPC, etc., né? Privatizações, etc. Cara, e o mais incrível é que eu não vi o Jones Manuel fazendo esses ataques pessoais que o Kiko Nogueira fez ao Jones, tá? Eu não vi isso. Ele foi até respeitoso demais, né? Com medo de levar processo, certo? Do Kiko Nogueira, né? Kiko Nogueira tem um poder econômico mais elevado, né? É rodeado de advogados e tal, mas o Kiko Nogueira não vai processar o Jones. Ele disse isso na live, né? Então, eu não vi o Jones respondendo com ataques pessoais
ao Kiko Nogueira, mas eu vi o Kiko Nogueira atacando. O pessoal lá do DCM atacando, né, legal o Jones Manuel, com vários adjetivos, né? O Kiko Nogueira, em alguns momentos, foi racista, na minha opinião. Algumas coisas ele não foi racista. Estão falando aí do sotaque, né? Que o Jones Manuel deu muita importância isso ao sotaque. Eu não acho, na minha opinião, que imitar sotaques seja o pior dos piores das ofensas, da xenofobia, etc. Eu acho que as ofensas pessoais são muito piores com esse negócio de imitar sotaque, tá? Para querer atingir o outro, né? Carioca imita sotaque de paulista, paulista imita sotaque de carioca, né? Nordestino imita, os outros imitam nordestino, etc. Agora depende também do tom, né? Se você está agredindo a pessoa por ela ser de tal estado, por ela pertencer, né? E aí você imita o sotaque, aí sim é um ataque xenófobo, na minha opinião. Mas enfim, não quero falar sobre isso. Isso para mim é o menos importante, tá? Então, o Jones Manuel, sim, está sendo atacado por todos os lados. E outro fato também interessante que eu vi, que o DCM, que o Jones Manuel fala o seguinte: vocês querem acabar comigo? Querem resolver isso logo de uma vez? Simples. Falam que eu estou mentindo. É isso que o Jones fala, né? Vocês querem me desmoralizar, querem me refutar, falam que eu estou mentindo. E aí até o pessoal, um tal de Vinícius lá do DCM, falou que o Jones estava mentindo, né? Sobre, se eu não tiver lembrado, é tanta coisa para lembrar, sobre o pacote estar incompatível ao piso constitucional da saúde e educação. O cara do DCM falou que é mentira, né? Não está compatível, né? Ele deu lá os argumentos dele, né? Falaram que não tem como o governo Lula ser neoliberal. E aí é foda, né? Aí vocês têm que decidir se o governo Lula é neoliberal ou não, né? Por isso a importância de um debate. Aí que é interessante ter o debate. E aí, bom, não me convenceu muito bem os argumentos desse tal Vinícius. Ele até falou do salário mínimo, né? Que está aí no máximo limite, que pode chegar a aumentar 2,5%, né? E, enfim, não me convenceu muito. Eles dizem que o Jones Manuel está falando algumas verdades, mas no meio dessas verdades vem muitas mentiras, tá? Isso não sou eu que estou falando, é o pessoal do DCM, esse tal de Vinícius, se eu não estiver enganado, é o nome dele. E aí o Jones Manuel gravou lá o vídeo, fez respondendo ao Kiko Nogueira, né, aos ataques do DCM, falando isso. Pessoal, eu acho que o Jones Manuel às vezes se vitimizou demais, tá? Acho que ele aumentou muita coisa. Ele sofreu ataques? Sim, sofreu, né? Isso aconteceu. Ataques pessoais desnecessários, ofensivos, tá? Isso aconteceu por parte do DCM. Mas também falar que tudo foi ofensa, que tudo foi tentar destruir o Jones,
eu também acho que não é bem por aí, né? De certa forma, o Jones está surfando nessa onda, né? E muita gente acaba surfando, muito antipetista, né, de carteirinha, que pega carona, está surfando, está aproveitando, né, essa, essa série, né, da temática dos cortes, né, e dos ataques ao governo Lula por parte do Jones Manuel. Eu acho que às vezes o Jones Manuel ele quer manter isso, né? Ele insiste, ele é repetitivo, e aí a gente fica nesse embate se o governo é neoliberal ou não, se o Jones está mentindo ou está falando a verdade, e etc. Então, assim, o Jones é antipetista? Tá me parecendo você surfar nessa onda petista. Porque as cobranças. Agora, o Lula falou que ele tem que ser cobrado. O presidente é para isso, não é para ser bajulado, é para ser cobrado. E o que o Jones está fazendo é exatamente isso. Está falando, opa, peraí. A gente viu isso aí, corte do BPC, a gente viu privatizações, né, etc. A galera do DCM fala, né, mas o Jones Manuel é da extrema-direita. A extrema-esquerda se equivale à extrema-direita. Pessoal, para com isso, pessoal. Para com isso. O cara está sofrendo ataques por fazer cobranças, por denunciar, né? E a extrema-esquerda, ou melhor, a esquerda e a extrema-direita são similares só no fanatismo, tá? Só no fanatismo, na bajulação. Você tem aí vários canais, youtubers, não estou falando nem do DCM, que são bajuladores, que são governistas de carteirinha. O que é isso? São pessoas que não criticam jamais qualquer coisa do pacote do governo do Haddad. O próprio pessoal do DCM deu razão ao Jones Manuel em alguns pontos. O próprio pessoal do DCM criticou esse pacote. Temos o Leandro Forte. Leandro Forte foi atacado também junto com o Jones Manuel. É esse fanatismo que eu estou dizendo para vocês. Por que ao invés da gente ficar xingando um ou outro, né, chamando o Jones Manuel de bolsonarista, de coisa, só porque ele não é bajulador, só porque ele só porque ele está criticando o pacote, por que a gente não encerra isso de uma vez? Né? Mas aí ficam falando, não, mas aí é extrema-direita. Quer dizer, o cara é bolsonarista, o cara é pelego, o cara é traidor, né? Porque ele está criticando o pacote de corte de gastos do Haddad. É isso. Porque ele tem que ser obrigado a apoiar a privatização de escolas, parques, creches, que mais? Sabe? Postos de saúde, até o SUS estavam falando isso, né? E aí, se ele é contra isso, ele é um traidor. O Jones Manuel é um cara traidor, ele é um cara quinta coluna. Eu vi gente chamando o Jones Manuel de quinta coluna, sabe? Então, é ataque de um lado, é ataque do outro, né? Ao mesmo tempo, a galera do Jones Manuel fala que
O DCM é uma mídia governista, não acho que chega a isso, tá? Tem outros canais, outros youtubers que são completamente, né, bajuladores, governistas, né? E o que é o antipetismo? Já falando do lado do Jones Manuel. Para o Jones Manuel ser antipetista, ele tem que omitir os bons feitos do governo Lula. Se ele omite e só ataca, olha, tá tendo desmatamento, né? Tá tendo isso, o governo Lula tá isso, o governo Lula é pacote de corte de gastos, o governo Lula não faz isso. Aí ele está sendo antipetista. Se o Jones Manuel faz isso, aí ele entrou nessa esfera antipetista que eu não acho bacana, certo? A gente tem que cobrar, a gente tem que criticar o que tiver errado e a gente tem que elogiar o que está sendo feito de positivo, certo? Então, e a gente tem que decidir, pessoal, se o governo é neoliberal ou se o governo não é neoliberal, certo? A gente tem que botar os debates para acontecer, debate ao vivo, fazer uma cariação, fazer uma, né, pegar a Jones Manuel, pegar a César Callejon, vamos discutir corte do BPC, porra. Ontem, o Lula já falou que vai incluir os deficientes, ou seja, vai tirar os deficientes desse negócio do corte do BPC. Você vê como é que a coisa já muda de lado. É isso que eu não sinto firmeza no Jones Manuel, porque ele tem uma intenção bem antipetista, ele está surfando nessa parada, tá? Eu acho que muita coisa, a maioria das coisas que o Jones Manuel fala é válido, né? E eu nunca vi de concreto, né, sobre o projeto do pacote do Haddad. Não estou dizendo que o Jones está mentindo, né, mas eu não vi nada de concreto. Tem gente que fala que o pacote do Haddad não é compatível ao piso constitucional de saúde e educação. Tem gente que leu o pacote, né, ouviu lá o Haddad e diz que não, que aí é incompatível ao piso do constitucional da educação, né, e da saúde, né? Está ocorrendo essas privatizações financiadas pelo BNDES, os PPPs, está ocorrendo isso, estão financiando a torto e direito, estão financiando tudo, olha só, tô ficando maluco, estão privatizando, meu Deus do céu, eu tô errando pra caramba, eu penso numa coisa e falo outra, estão privatizando escolas, parques, postos de saúde, né? Enfim, etc. Está acontecendo isso, né? Porque é fácil acabar com o Jones Manuel. Só dizer que ele está mentindo. E o mais engraçado, não é só o Jones Manuel que está falando isso. É o Genuíno, é o Stedley, né, do MST. E aí? Por que só o Jones Manuel sofre ataques? Como é que um youtuber, um influencer, é capaz... E aí o Kiko Nogueira falou que o Jones Manuel tá sendo golpista, né? Tá querendo um golpe contra o governo Lula, tá querendo derrubar o governo Lula. Isso eu acho exagero.
Como é que um influencer de 30 que faz 40 mil visualizações, às vezes 10 mil, às vezes 17 mil, pode querer dar um golpe, pode querer derrubar o governo Lula? Isso eu achei viagem do Kiko Nogueira. Viagem total. Eu acho que os dois lados acabam exagerando e errando. Sabe? Eu peço perdão aqui se eu esqueci, deixei muita coisa de fora, o vídeo já está muito longo. Eu não gosto de fazer vídeos longos. Eu fiquei doente essa semana, com febre, peguei uma virose braba, fiquei de cama aí uns 4 dias. Agora eu estou me recuperando, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então eu esqueci muita coisa do que eu vi esses dias, né? Talvez esse vídeo não vai ficar 100% como eu gostaria que ficasse, tá? Então, olha, resumindo, a treta foi essa. Eu acho que tem que haver debate, né? Agora que interessa o debate, para a gente decidir, provar o que tem que ser provado, quem está mentindo, quem está falando a verdade, né? E ponto final, sabe? Agora, houve ofensas da parte do Kiko Nogueira que eu achei ridícula, desnecessário, né? O Jones vem sendo atacado, né? Coisa que até a galera, algumas pessoas importantes do PT estão falando a mesma coisa que o Jones Manuel. E eles não são atacados. Mas enfim. Então, cara, a gente tem que botar a parada na mesa. Botar a parada na mesa e discutir, e parar, encerrar essa treta de vez. Agora, estão falando aí que o Jones Manuel pode até ir para o GNT. Eu até estranhei também quando o Jones Manuel, vamos debater lá no Inteligência Limitada. Putz, não, cara, não, irmão. Não sei, tô sentindo que o sucesso subiu a cabeça, né? E o cara tá empolgado demais, certo? E o cara tá empolgado demais, né? Então, assim, até quando a gente vai ficar repetindo que o governo do Lula é neoliberal? Vocês acham que o neoliberalismo, para a galera mais jovem, né? Estou falando isso para a galera mais jovem. Vocês acham que agora o Lula 3 inventou o neoliberalismo? O governo neoliberal? O governo neoliberal, que eu saiba, vem dos outros governos também. O projeto é desde o Collor, em 1989. Até hoje. O Temer foi neoliberal, né? Os outros, o Bolsonaro, né? Não sei se Dilma, Lula 1, Lula 2, né? O Collor foi neoliberal. Pessoal, o Brasil é rico. Se a gente não tivesse políticas neoliberais anteriormente, a gente não teria fome no país. Não teria miséria no país. Vocês entenderam? Por quê? Porque a concentração de renda sempre vai para os bancários, para os capitalistas, para a burguesia. Novos bilionários vão surgindo. Opa, peraí, a conta não fecha, alguma coisa está errada, né? Eu suspeito que seja assim governo neoliberal ao longo dessas décadas. Não é o Lula 3 só que é neoliberal, ou seria neoliberal, né? Vocês entenderam? O Brasil estaria menos desigual, porque o dinheiro, o capital, ele existe. O capital, ele tem que ser distribuído. Se não está sendo distribuído, é porque está sendo acumulado para a classe dominante, para a burguesia, para os acionistas, para os rentistas, etc, 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 capitalistas,
os grandes capitalistas, etc. Né? Então quer dizer que o governo Lula não favoreceu aos bancos? Isso tudo é uma mentira. Por outro lado, a gente pensa, então o neoliberal não existe. É tudo uma falácia. Agora, eu vi muita gente falar que o Jones Manoel se equivala à extrema-direita. Pelo amor de Deus. Quando vocês bajulam o governo e não tem coragem de cobrar do governo, criticar, e só ficar bajulando, vocês são gado. Eu estou falando para vocês, né? Para essa galera que só bajula e não vê nada de errado. Que botam ali numa placa dizendo Lula não erra, governo Lula é perfeito. Governo Lula é tudo que a gente quer. Vocês conseguem entender? Como é que um governo pode ser perfeito? Com a gente tendo um Congresso aí mais reacionário do caramba. Como é que o governo não pode errar? Todos são humanos. Se o Lira está errando, se o Pacheco está errando, se o cara do Banco Central está errando, por que o governo federal também não pode errar? Então vocês se equivalem a bolsonaristas. Quando vocês não enxergam erro nenhum e não são capazes de criticar porque é o Lula sabe o que faz, os passapanistas, vocês estão... O fanatismo é equivalente ao fanatismo bolsonarista. Porque na época que a gente batia no Bolsonaro, né, e a gente batia para valer, os bolsonaristas não aceitavam as críticas. Né? Para eles o governo era perfeito. Certo? É uma despolitização enorme. Certo? E do outro lado, tem muitos oportunistas, antipetistas, galera que compartilha fonte da mídia da extrema-direita, né, se dizendo de esquerda. Tem muita galera que surfa nessa onda antipetista. Já eram antipetistas antes de 2023, antes do pacote do Haddad. Já surfavam no antipetismo. Isso, para mim, está mais próximo à direita. Me perdoe, eu sei que o PT não é esquerda 100%, não é, né, é um centro-direita. Eu sei de tudo isso. Tá? O PT é um partido complicado, grande, etc. Tem muito quinta coluna dentro, é muito segmentado, e até ideologicamente, do espectro político, né? Falando até de espectro político. Né? Você tem aí vários exemplos, aí, começando com o Quaquá, né? Um cara que está aí surfando na extrema-direita e é vice-presidente do PT. Né? Só estou dando um exemplo. Tem gente boa, tem gente da esquerda, tem gente, né, socialista, etc., né, dentro do PT. Né? Então, assim, eu acho que há extremos nessa parte da crítica de ambos os lados. Tá? Então, para encerrar, pessoal, peço desculpas, o vídeo ficou longo. Né? Vamos parar com esse bipolarismo, né, com essa coisa bipolar. Né? O governo, de um lado, todo mundo fica repetindo todo dia: pacote do corte de gastos do Haddad, governo neoliberal, governo neoliberal, governo é neoliberal, governo é neoliberal, pacote do corte do BPC, né? O corte do BPC, privatizações e tal, etc. Né? Arroxo salarial, do salário mínimo e tal, blá blá blá. E do outro lado, não, o governo não é liberal, não, é tudo mentira, não sei o quê, né? Porra, mas você vai tá favorecendo o bolsonarismo lá eleitoralmente, né? Falando eleitoralmente, né? Já pensando nas eleições e tal. Então, porra, vamos discutir isso, vamos debater, vamos
tentar trazer um debate entre o Jones Manuel e o César Calejão. Por que não aconteceu isso? Traga um debate aí da galera que fala que não é neoliberal, dessas mídias, entre aspas, governistas, né, que passam pano para tudo. Pega essa galera, alguém dessa galera, e vamos construir um debate com o Jones Manuel. E aí a gente vê quem está mentindo, quem está flertando, quem está falando a verdade, e etc. E ponto final. Certo? Porque isso vai ficar eterno, pessoal. Isso vai ficar eterno, né? Eu sou Scud. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante para ajudar a gente a crescer. Seu comentário será lido. Eu posto os vídeos geralmente 9, 10, 11 horas da noite, quase todos os dias. Eu fiquei um pouco ausente aí porque eu estava doente, né? Então não conseguiria gravar os vídeos. E obrigado por assistir. Peço a paciência de vocês, tá, pessoal? Eu dei minha opinião aqui. Eu não torço pela treta, eu torço pelo entendimento de ambas as partes, certo? E o debate, a gente, né? Vamos trazer argumentos contraste, né? E fazer o contraste com os argumentos. E ponto final. E a gente encerra essa treta logo de vez, entendeu? Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu, falou.